Obrigado, Augusto. Bem, primeiramente eu queria parabenizar a revista O Empreiteiro por essa importante iniciativa de valorizar a engenharia nacional e a capacidade dela de renovação, reinvenção e aperfeiçoamento. Então, parabéns à revista, parabéns a você e ao time da revista O Empreiteiro pela ideia. Bem, aqui é a tecnologia empresarial da empresa, a Dimensional completou 25 anos recentemente e somos reconhecidos aí pela dedicação, cumprimento dos contratos assumidos, ênfase no planejamento e integridade. Né? Ganhamos, a empresa é 2 vezes vencedora do Enova Infra, 2020, 2021. Somos signatários do Pacto pela Integridade contra a Corrupção do Instituto Etos, e possuímos certificações de PBQPH nível A e ISO de qualidade. Os pilares de atuação da empresa são a dedicação à inovação e à integridade, com responsabilidade socioambiental, e por isso que esse projeto ele me é muito caro, porque ele consegue unir essas três pontas de atuação da empresa, essas três diretrizes de atuação da empresa. Então, nós utilizamos a inovação para poder alcançar os objetivos de integridade e que demandou muita dedicação para colocar esse portal operacional e de pé. Aqui eu abordo um pouquinho a questão das recomendações da OCDE, né, que a OCDE tem uma cartilha que se chama Recomendações sobre Integridade Pública, que eu aconselho a todos os interessados que baixem, que leiam, está disponível na internet. E ela fala que nos países pesquisados, que o contrato público representa aproximadamente 13% do PIB e 1/3 das despesas gerais do governo. Então, ele é uma fonte de prosperidade econômica e social. Então, as empresas não podem e não devem prescindir desse importante cliente, que é o cliente público, e sem o qual a gente não consegue construir o projeto de nação que a gente tanto deseja, né? Então, tem 3 diretrizes essa cartilha de integridade, que é ter um sistema de integridade coerente e abrangente, uma cultura de integridade pública e uma real prestações de conta. Que, segundo o documento, um governo transparente e aberto permite a participação de todas as partes interessadas no desenvolvimento e implementação das políticas públicas. Então, a gente pegou esse conceito, essa ideia e alguma experiência que a gente teve para poder colocar o site de pé. Então, qual foi a ideia? O foco principal é a transparência. A gente entende que não basta ao setor privado só adotar e fomentar as culturas corretas e de integridade, mas também a gente tem que utilizar nossos conhecimentos, habilidades e atitudes para tracionar a locomotiva governamental para a direção que a gente deseja. Então, a nossa ideia foi utilizar o nosso locus de controle interno, quer dizer, ver o que nós, como profissionais e nós como empresa, poderíamos fazer para melhorar a transparência e, consequentemente, a integridade nas contratações públicas. Então, ao invés de ficar colocando essa carga somente em cima do governo, nós entendemos o seguinte: nós temos as informações e nós podemos colocar elas de uma forma ágil, fácil, versátil e de uma forma que garanta o acesso fácil a qualquer interessado. Então, a gente montou esse site com a visão, o portal, com a visão que a gente gostaria se colocando no lugar dos stakeholders, das partes interessadas, que seria a sociedade, os órgãos de controle interno e externo, a visão do gestor público e a visão do mercado. Ou seja, o que esses players gostariam de ver e de acessar de informações do nosso contrato. Então, o nosso objetivo foi criar esse canal de comunicação com todas as partes interessadas. Então, aí nasceu o site Pavimenta Rio, que é a inovação e tecnologia em prol da transparência e integridade nas contratações públicas. Esse é o título do nosso artigo. E aí eu vou entrar agora no site para vocês poderem
dar uma entendida melhor como é que ele funciona. Então, basta entrar no navegador e digitar o nome do site. A gente nomeou o site, o portal, com o nome do programa de pavimentação. Aqui é a nossa cara do site, Portal da Transparência. Já colocamos aqui no portal a referência ao projeto vencedor do Inova Infra. É importante destacar que esse portal foi idealizado, implementado e custeado inteiramente pela empresa. E aí tem aqui uma explicação na abertura do site e tem um disclaimer falando que essas informações, como ele foi implementado pela empresa, a empresa que está disponibilizando essas informações, mas são informações públicas e que são acessíveis a qualquer cidadão com maior ou menor dificuldade em termos de obtenção do acesso e de prazo para esse acesso. Então, nós mesmos da empresa, quando já tentamos obter a cópia de alguns documentos, de acessar alguns documentos de nossas próprias obras, já demoramos meses e teve casos até de ano para obter essas cópias. Então, esses documentos são públicos, tudo que está aqui é público, só que o cidadão normal vai ter um pouco mais de dificuldade, inclusive de tempo, para poder acessar. Então, aqui a primeira parte do site, logo que você entra, você tem um acompanhamento financeiro. Vocês viram que girou esses números, então você tem aqui o valor do contrato, 36 milhões, valor empenhado, o valor executado, o valor faturado de 20 milhões, o valor pago de 15 milhões 749. Então, isso daí são informações que são atualizadas em tempo real. Se vocês olharem aqui embaixo, está escrito Microsoft Power BI, que é um sistema de business intelligence da Microsoft. Então, como é que funciona aí que entra um suporte tecnológico para o portal? A gente tem os nossos apropriadores de campo. Os apropriadores de campo enviam as informações para o nosso servidor, que é baseado na nuvem. Essas informações, diversas delas, são geoprocessadas, diversas delas são com tecnologia de captura em 360 graus, diversas informações dessa também são obtidas através de mapeamento com drone. Mas, bem, a gente insere esses dados no nosso servidor e esse sistema de Business Intelligence captura esses dados, concatena e apresenta eles em tempo real no site. Então, quando você está vendo esses dados aqui, eles não estão alimentados no site, eles estão alimentados diretamente dos nossos servidores em tempo real. E aqui você tem os gráficos que mostram a evolução da obra, previstos, realizados, são as informações mais completas, talvez pela ótica dos órgãos de controle e dos gestores públicos, que interessa mais. Aqui tem um vídeo de 360 graus, vocês podem entrar e acompanhar parte da execução das obras, e aqui o acompanhamento das obras propriamente dito. As ruas finalizadas, as ruas em execução e as próximas intervenções. Aqui você tem as ruas em execução. Então, essa daqui é a última rua em execução. Você tem isso que foi interessante no nosso projeto, nós tivemos que elencar quais são os indicadores de performance, quais são os KPIs que nós iríamos expor para a população. Então, os indicadores de performance têm que ser modulados de acordo com cada projeto. Já a estrutura documental, ela pode ser replicável para qualquer contrato, não importando qual é o serviço desenvolvido. Então, aqui nós elencamos os indicadores. Então, você tem aqui o percentual executado de fresagem na rua Avenida Evandro Lise Silva, o percentual de capa executado, a sinalização definitiva e os tampões e grelhas. No caso, como esse contrato hoje está paralisado, está praticamente pronto, só falta a sinalização definitiva dessa rua. E aqui você tem as metragens quadradas e extensões da rua e os alertas para a população. Como vocês podem ver também, isso aqui vem diretamente dos servidores através do sistema de Business Intelligence da Microsoft. Aí aqui você tem os alertas para a população. Então, aqui o único alerta que tem é o de sinalização provisória, mas diversos outros alertas ao longo do contrato iam sendo publicados, tipo tampões desnivelados, cuidado, desnível na pista, pista fresada, entre outros. Aqui são as fotos antes, durante e depois de cada intervenção de cada rua. Você vê aqui já tem a rua finalizada, que é a Lúcio Costa, sentido Recreio. E aqui você vem passando, quer dizer, então esses indicadores de performance para cada rua, você tem todas as ruas que foram executadas no âmbito desse contrato,
e isso estava sendo alimentado em tempo real durante a execução contratual. Aqui no final, você tem um canal de comunicação com a população, que ela envia sugestão, reclamação ou comentário sobre a obra. Nosso time do Pavimenta Rio já recebe e já dá o tratamento e o fluxo de tratamento adequado para as solicitações. Aqui tem a parte interessante, que são as documentações. Então, acessando essa aba aqui, documentações, você encontra todas as informações sobre o contrato, desde o edital, com a publicação, o aviso de remarcação, a republicação, as erratas que saíram do edital, perguntas e respostas, atas de licitação, o contrato, a publicação do contrato, comissão de fiscalização, nota de empenho, que eu vou entrar no contrato só para vocês entenderem. Aqui é a publicação e aqui é o instrumento contratual. Então, isso que eu estou acessando diretamente da internet, qualquer um de vocês podem entrar e dar uma navegada e entender. Aqui no final você tem as correspondências trocadas, enviadas pela empresa, recebidas também, e aqui outra parte interessante que a gente tem todas as medições efetuadas no âmbito do contrato, disponibilizadas aqui na internet também para quem quiser acessar, quem quiser olhar. E esse ponto é muito interessante, porque quando eu mostrei o site para algumas pessoas de outras empresas do governo, todo mundo achando bastante interessante, até chegar nesse ponto das medições, aí eu ouvi recorrentemente, mas aí a medição é demais, né? Você ter toda a informação do que está medindo, como está medindo na internet. Bem, então a minha resposta sempre foi, se a ideia é transparência, eu acho que tem que ser transparência total, e são informações que podem ser obtidas por qualquer cidadão. Então, como está se falando de dinheiro público, a gente entende que qualquer cidadão tem direito à prestação de conta de onde está sendo investido e como está sendo investido o seu dinheiro. Então, aqui você vê todos os documentos de suporte da medição, memória de cálculo, relatório fotográfico, tabela, diário de obra, todas as informações aqui.